meus queridos, sejam bem-vindos a mais um CCM Cast. Hoje estamos aqui com um elenco um pouco mais enxuto. Breno Saraiva, mais uma vez, sempre uma honra. Sim. Vamos dar uma continuidade aí no papo de LGPD que a gente bateu na última vez, que eu acho que a gente pontuou muita coisa, mas acabou ficando talvez um pouco vago. Não sei se eu posso dizer isso, mas como é um assunto bastante extenso, eu acho que vale a pena voltar e conversar sobre pontos um pouco mais detalhados. Então, hoje a ideia é o quê? A gente entender um pouquinho mais a fundo quais são os processos da LGPD como um projeto, como você mesmo disse aqui, para a gente deixar um pouco mais claro e um pouco mais prático, como na última vez também, só que eu acho que hoje um pouco mais estruturado, de quais são as etapas e como é que você pode fazer do jeito mais receita de bolo possível, mesmo eu sei que deve estar sangrando o seu ouvido nesse momento que eu falo de receita de bolo. Não, mas é bom ter comentado da receita de bolo, já aproveitando o assunto. Muita gente tem a expectativa de executar a implantação da LGPD como se fosse uma receita de bolo. Peguei um passo a passo, vou fazer tudo isso aqui, estou cumprindo tudo. Isso. E, na grande realidade, a LGPD deve ser vista e tratada nas companhias como um projeto. Você precisa alocar pessoas, alocar tempo, grana, dinheiro. Para quê? Para a gente conseguir ter a consistência da evolução desse projeto. Então, isso inclui prazos, inclui dinheiro investido, em quanto tempo a gente vai conseguir retornar ou evitar riscos dessa implantação desse projeto. Uhum. E a gente conseguir atender a legislação. Eu acho que esse é um ponto que no Brasil ele é um pouco mais latente nesse momento. As pessoas estão muito preocupadas em atender a legislação do que garantir que a companhia está indo para um caminho melhor. Eu acho que esse é o grande ponto da LGPD, assim como foi há muitos anos atrás com o Marco Civil, ou até melhor com o Código de Defesa do Consumidor. As pessoas se adequaram ao Código de Defesa e depois isso foi crescendo amplamente a ponto de ninguém comprar nada sem qualidade hoje. Uhum. Então, acho que a gente pode trazer para dentro como receitinha de bolo alguns itens que são importantes referente à LGPD, não tem como fugir deles, mas... Cada caso é um caso. Exato. É importante a gente... não existe... você vai implementar a LGPD na sua companhia em 10 passos. Você vai implementar em 5 passos. E esse vai ser o título do nosso vídeo. Isso. Como implementar a LGPD em 10 passos. As pessoas gostam muito disso para conseguir, fracionando no tempo, quantas etapas eles já conseguiram cumprir. Então, por isso que muita gente busca nesse formato, por passos, por quantos ciclos, quantas etapas. Então, existe muitas entregas a serem feitas dentro de cada ciclo desse. É muito sobre... eu acho que o mindset, falando em inglês um pouco, de quem está tentando se adequar à LGPD tem que ser muito mais sobre fazer com qualidade e excelência os processos que a LGPD demanda e como consequência está enquadrado na lei, do que tentar da maneira mais rápida e fácil se enquadrar na lei, não necessariamente olhando tanto para os processos. Perfeito. Antes da gente começar, né, vou trazer um pouco da experiência, não só de LGPD, mas de projetos. Sim. É muito comum, quando a gente vai entrevistar alguma área de negócio ou entender um pouco mais sobre o processo, eles contarem para a gente o que seria a melhor prática que ele entende naquele modelo e não como é executado nessa companhia. Isso cria uma distorção de como ajustar isso, corrigir ou fazer o melhor formato. Uhum. E com a LGPD é a mesma coisa. Muita gente quer cumprir só a lei, às vezes desviando o curso do projeto ou não ajustando o que deveria, só para atender parcialmente alguma coisa. Isso a companhia não colhe continuamente. É legal nascer morango uma vez e depois ele morre. Sim. Então, é bom colher sempre. Colher sempre morango. Tivemos um pequeno problema técnico aqui. Já resolvemos? O Breno estava falando sobre algumas questões de processos, Você estava falando do...
que você tava falando, cara? Eu não lembro, Juninho. Eu vou falar de novo das certificações, que aí ele conecta. Certificações, vai. Então, João, eu fiz um MBA em Projeto 2013 e se a gente for pensar quanto de educação, estudo ou conhecimento técnico que a gente ganha durante o período, todo conhecimento é válido para você aproveitar nessa jornada. Então, proteção de dados, tem bastante coisa de segurança, bastante coisa de projeto, bastante coisa de processos, que eu acabei aprendendo em muitas outras atividades. E as certificações que eu estou estudando agora, o grande objetivo é fazer a carreira de PO da Exim. Qual que é o objetivo disso? Ter mais bagagem, conseguir um pouco mais de pontos de vista diferentes, que isso é importante, de como as outras empresas ou quem faz essa carreira acaba tendo. Para quê? Trocar figurinha aí com o nosso fornecedor, com o nosso cliente interno, com o objetivo da gente melhorar esse processo. Acho que é o grande plus dessa troca de informação com outras pessoas. Funciona bem, alguns fazem, estudam, com o objetivo de só ser essa figura do futuro. Ter a certificação. De PO, né? certificação. E o meu grande objetivo é saber qual é a jornada dessas pessoas, o que elas aprenderam nesse meio do caminho, para eu poder trocar uma boa experiência ou entender em que ponto, às vezes, ele está preso, que eu posso estar interpretando diferente e ele também. Como que a gente acha um bom caminho disso? Advogados interpretam de uma forma, pessoas de TI interpretam de outra forma, assim como pessoas do RH podem interpretar totalmente diferente. Então, é muito legal a gente poder trocar isso em níveis diferentes. Yeah. Analistas, gestores, diretores, etc. Então, essa navegação ela é importante. Então, todo esse estudo, esse conhecimento adquirido, ele é bacana. Então, por isso que eu estou sempre estudando, assim como o time CCM aí. Às vezes a gente faz um estudo técnico, às vezes a gente faz um estudo focado em algum item específico, como é o caso de privacidade de dados, que a gente está focado agora. Mas o objetivo é esse, conseguir navegar e entender pontos de vista diferentes. Não é só sobre ter a certificação, mas eu achei legal que você falou sobre colher experiência, né, cara? Porque eu acho que todo mundo que entrar para esse negócio só com o objetivo de conseguir a certificação para falar que e poder ser dentro da empresa e não ter essa troca de experiência com pessoas do mercado de outras empresas, de outros modelos de negócio, empresas que têm outros processos, foge totalmente da ideia do negócio, né? Porque a LGPD, como a gente falou no começo, não é um negócio que você compra e que você resolve que pronto, a gente tem LGPD. É sempre Exato. sobre essa evolução constante e o papel do DPO também tem que ser esse. Perfeito. É exatamente isso. Então vamos começar. Primeira etapa aqui. Será que eu sei ou será que eu tenho uma cola? Vou deixar para você, João. Vamos lá. Primeira etapa, planejamento. A gente poderia começar por muitas outras etapas pré ou intermediárias, mas eu gosto muito do planejamento para a gente pensar no evolutivo desse projeto, conseguir já alocar as pessoas corretas que vão estar trabalhando no projeto, quando, qual o custo, datas de entrega, quais são as etapas, os itens, os pacotes de entrega nesse meio do caminho. Então, o planejamento ele é importante para a gente fazer um bom alinhamento de expectativa com diretoria, empresa, ou talvez a consultoria que vai te auxiliar. Então, eu acho que esse é o momento, a gente sentar no planejamento e ver, eu preciso de uma pessoa, preciso de duas, preciso de 5, preciso de 2 horas por dia, vou trabalhar com recursos compartilhados, recursos dedicados. Então, nesse planejamento, isso vai alterando o seu tempo versus custo para você saber quanto tempo e quanto vai custar esse projeto É aquele velho ditado do Lincoln, né? Passar a maior parte do tempo afiando o machado do que tentando cortar a árvore. Perfeito. Quanto mais ficar no processo de planejamento e quanto mais a fundo e mais específico for, mais tranquilo vai ser o processo todo de implantação e execução do projeto de LGPD como um todo. Mas isso também em tudo, né, cara? Até a gente vê aqui migração em nuvem, tudo que vem de última hora, que precisa ser pro mês que vem, que dá cagada. Perfeito. Eu acho que o planejamento vou chamar de a menina dos olhos do projeto aí, que
a gente faz o alinhamento expectativo com todo o time. Pessoal, eu quero para amanhã. Opa, o custo vai ser enorme. Então, peraí, quero diluir no tempo. O seu custo pode ser menor. A relação do planejamento, ela envolve alinhamento de expectativa em relação a custos, escopo do projeto, tudo que vai ser abordado nesse projeto, para a gente colocar o que está dentro, o que está fora, porque eventualmente as pessoas misturam ou trazem itens fora desse projeto para dentro do projeto. Tipo o quê? Precisava implantar um meio de controle ali, isso não faz parte desse projeto, mas já coloca aí, visto que para pegar no vácuo ali. Pra ir às vezes não é objetivo, às vezes fala, pessoal, isso é de outro projeto, vamos tratar separado. Para que o nosso projeto tenha um escopo de começo, meio e fim. Se a gente for sempre adicionando alguma coisa, a gente perde o custo, a gente perde o controle de tempo, então fica muito complexo. Então no processo de planejamento existe alguma coisa de entender quais são os processos que precisa mudar, ou isso já é no próximo passo? Eu prefiro fazer isso numa outra etapa. Então, no planejamento a gente faz um levantamento desse escopo. Preços, prazos. Isso, porque a gente a gente já conhece as próximas etapas e a gente dá um briefing ali nesse planejamento para a diretoria e todo mundo que vai estar envolvido no projeto com o objetivo de, ok, vamos pensar no escopo, mas olha, na etapa tal a gente vai fazer isso, na etapa tal vai reduzir X pessoas, na etapa tal a gente vai precisar de mais pessoas. Então, basicamente, o primeiro passo é definir todos os próximos passos. É isso aí. E o segundo passo que a gente entende aqui é o processo de levantamento. Isso. De entendimento de qual é a especificidade do seu negócio. Perfeito. Se a gente não fizer um levantamento de requisitos, o que acontece, qual é o processo, como é que seu negócio funciona, fica muito mais complexo. Existe a chance do erro ou vício de outros projetos. Uhum. O consultor ou quem é o gerente de projeto pode trazer uma experiência de outro lugar achando que aqui é igual. E não. Vamos fazer um alinhamento, vamos fazer um levantamento, vamos sentar com as áreas, vamos entender um pouco mais. Então é um momento para isso. Essa etapa, você vai fazer um levantamento do processo de cada área, lembrando que dados pessoais sensíveis existem em muitas áreas, recursos humanos, na logística, no financeiro. Processos que você está falando, o levantamento de processos são os processos que envolvem o dado. Perfeito. É isso? Perfeito. Então, por onde entra o dado? Por onde entra o dado? Qual é o canal? Por onde ele transita? O canal seria, por exemplo, o CRM. Entrou pelo CRM. Entrou pelo CRM. O CRM está armazenado aonde? Aonde que está hospedado isso? Isso, perfeito. A conexão do computador ou do celular do cara que está imputando o dado está conectado na rede de uma maneira segura? Perfeito. A conexão entre dispositivo com usuário e CRM, isso é seguro? Está criptografado? Isso Perfeito. É todo o levantamento do Exato. Dado. O armazenamento. Aonde está armazenado o dado? Perfeito. Está na nuvem X. Tem firewall no data center? É esse tipo de coisa que Exatamente. A gente está falando. Quando a gente está falando, o grande foco é o dado, mas a gente tem que mapear por todas as etapas que ele trafega. Quando ele sai daqui, da sua máquina e vai para o servidor, está criptografado esse trânsito? Alguém consegue interceptar? Então, se você fizer esse mapeamento, ajuda tanto a tem que fazer, né? Corrigir problemas ou a planejar onde você pode perder o seu dado. Tá. Então, como se fosse assim, o dado é o presidente dos Estados Unidos e a LGPD é o serviço secreto. Onde ele tá? Ele tá aqui. Tá seguro? Tá seguro. Isso. Tá todo mundo... É isso? Legal. Um comparativo legal. Assim. Interessante, né? Legal. Inventei agora, cara. Boa. Você viu. Então, beleza. Então, nessa etapa a gente está levantando sobre por onde, como chega... Tem muitos itens aí dentro, mas estou usando só alguns de exemplo para a gente depois trazer. Depois a gente vai... Isso. Então, é o ciclo de vida do dado, cara. Como ele apareceu, onde ele passou, ele ficou aqui por quanto tempo, ele foi desprezado em algum momento, ele está programado para ser deletado. Desprezado coletei os dados do João e esse dado é irrelevante para a gente, foi coletado em excesso. Vou lá e deleto esse item. Mas essa questão de deletar é quando você já está, já está funcionando, já tem um processo redondo de... Isso, eu já tenho dado e aí eu estou trabalhando com... estou reduzindo
apenas a dados necessários. Entendi. Então, o João torce para o time X e isso não interessa para a nossa companhia, eu não vou guardar aqui, eu vou deletar. Beleza. Entendi. E aí, depois desse levantamento todo, a gente está falando de quê? De entender qual é a diferença do seu atual cenário. Isso até é uma coisa que você comentou mais cedo sobre empresa que conta não como funciona atualmente, mas como era para funcionar atualmente. Exato. Aí a gente está falando do nível de maturidade. O processo eu chamo de gap analysis, por exemplo. Gap analysis. Esse comparativo é para a gente saber onde estamos, para onde a gente quer ir. Então, isso está vinculado à maturidade. O meu processo, será que ele é tão bom? Ele tem muitos pontos de controle? Eu consigo garantir que esse dado está efetivamente seguro em todo esse ciclo? Então, é bacana por conta disso. Você vai fazer uma análise atual para daqui a um tempo, quando você estiver rodando seu PDCA lá, você conseguir voltar e falar, opa, esse item, a sua empresa, o nível de maturidade dela não vai evoluir de 100% todo mundo junto. Às vezes, algumas áreas podem evoluir antes e ela já vai para um nível de maturidade superior e as outras ainda pode estar um pouco para baixo. Isso não é problema nenhum, às vezes é vinculado à área mesmo. Justamente por isso, porque não é um produto que você compra. Perfeito. E a análise, o gap analysis, é o momento onde você vê quais são as prioridades. Perfeito. Quais são os primeiros passos, o que a gente precisa melhorar, o que está muito pior do que o restante. Às vezes, por exemplo, exatamente. Seu processo como um todo não é tão horrível. Você tem uma certa segurança em relação a onde entram seus dados, quais são os dados que você está coletando. Todos os dados eles têm um fim. Mas, por exemplo, o seu CRM está hospedado num servidor local que está dentro da sua loja, que não tem backup e está em risco. Então, no momento de gap analysis, ou análise de gap, você percebe isso, que o ponto mais falho do seu processo é aonde o dado está. Perfeito. E aí você prioriza isso. Perfeito. Tá. Você consegue fazer um levantamento de todos esses pontos de risco para você conseguir, em algum momento, trabalhar principalmente qual vai ser a minha prioridade. Então, se você levantar de todas as áreas, a gente consegue sentar com a diretoria e falar, vamos priorizar esse aqui. Então, fica bacana a gente poder trazer alguns pontos de decisão onde talvez ele não tenha 100% do dinheiro para investir nesse momento, então ele vai falar, vou priorizar esse aqui porque é mais crítico para o meu negócio. Então, a LGPD ela vai obrigar todas as empresas a criarem uma certa maturidade de implantação de projeto, né? Porque, querendo ou não, esses passos aqui, dando uma olhada, para quem não sabe, o Breno me passou uma colinha aqui, tá? Eu não sou um gênio ainda, mas essas etapas todas essas etapas que a gente está falando aqui, elas são aplicáveis em quase qualquer projeto. Sim. Basicamente qualquer projeto. Seu projeto de vida, da sua carreira, pessoal, de relacionamento, de LGPD, talvez mude um pouquinho a nomenclatura, a gente óbvio. adequou, mas realmente a gente tem muitos processos dentro dessas etapas de projeto que são aplicáveis a muitos projetos. De construção civil a projetos de vida. Exato. E vendo aqui, essas etapas como um todo, elas são muito relacionadas ao PDCA, né? Claro. E o PDCA, para quem não assistiu o último episódio, o episódio de LGPD que a gente gravou antes está na descrição, que a gente vai colocar. O PDCA, o Breno explicou pra gente que é o Planning, Doing, Checking and Acting. É isso, perfeito, né? Que é o quê? É o planejamento, a ação do planejamento, a checagem do que foi feito e qual é o resultado que isso entregou, e a ação em cima do resultado que você não teve, que você precisa mudar. Você transforma isso em cíclico. Em ciclo. Então você sempre vai estar planejando, aí você executa, aí você checa, aí você faz a ação que você precisa e começa tudo de novo para analisar se o objetivo foi. Com isso você vai melhorando a maturidade do seu processo. Quando você melhora o seu processo, você consegue aplicar o departamento, aplica a companhia, então vai tendo um evolutivo. Que acaba virando uma rotina, eventualmente. Exato. Que não é um negócio que você precisa pensar tanto, é uma coisa que perfeito, roda. Ele fica automático, exatamente. Fica contínuo mesmo. Então, depois,
Fizemos análise de gap e percebemos que o problema principal dentro da empresa é X. Próximo, plano de ação. Ou roadmap. Eu gosto bastante do plano de ação porque a gente está falando da prática em execução. Quando eu pretendo fazer essa correção? Tá, eu tenho dinheiro para essa correção? Pessoal, a gente vai deixar isso para o próximo ano. Nossa prioridade vai ser outro problema. Então, nesse plano de ação, a gente vai detalhar tudo que a gente vai atacar, quando, qual investimento, como a gente vai fazer. Eu tenho um sistema que, eventualmente, não tem atualização, ele não tem melhoria nenhuma, mas eu preciso guardar esses dados fiscais por 5 anos, 10, 30. Como que eu vou fazer? Eu vou desprezar esse sistema? Não. Então, se eu não tenho que melhorar nesse sistema, eu vou melhorar o entorno dele. Proteção de rede, melhorias de acesso, redução de riscos, um backup fora desse ambiente. Então, isso pode fazer parte do plano de ação e talvez ele não seja prioritário para esse negócio. Esses, vou chamar de sistemas legados, eles vão estar disponíveis para consulta, mas talvez nesse momento ele não precise de um alto investimento. Ele já está guardado, eu ligo ele sob demanda. Qual Sim. é o meu risco? Então, entendi. É bem interessante por isso. Uma dúvida que ficou comigo aqui agora é o seguinte: se você faz esse processo de análise de gap e começa a fazer o plano de ação em cima do seu negócio, o que você faz se você percebe que o ponto mais crítico você não tem dinheiro, ou recurso ou possibilidade de sanar esse problema? Por exemplo, sei lá, eu tô voltando na questão da hospedagem aqui, porque eu acho que é o mais fácil da gente entender, é o mais tangível do que a gente começar a falar de segurança de conexão entre redes. Vamos supor que você está num servidor local que não tá bacana, o sistema operacional dele não está atualizado, o banco de dados não está licenciado. Você não tem uma análise frequente em cima do seu banco de dados, você não tem um DBA fazendo uma análise daquilo, otimizando a performance dele. E aí você faz um levantamento, por algum motivo, de alguma maneira, você conseguiu crescer muito o seu negócio sem olhar para esse ponto. Então, como se, entre aspas, você tivesse construído um castelo sem base, numa base de areia. Cara, fui fazer uma cotação para migrar meu negócio para a nuvem e ter esses serviços acoplados, ou se não, comprar um servidor novo e contratar pessoas para dentro da minha empresa que possam fazer isso, porque nuvem e serviço terceirizado não necessariamente é obrigatório. Se você tem grana e você quer fazer isso interno, tem todo o direito do mundo. O cara não consegue, não tem grana. Como a lei é a ANPD, né? Que faz a fiscalização. Isso. Como ela vai tratar um negócio desse quando, assim, teve um vazamento? Tudo que ela podia fazer, tudo que ela tinha recurso para fazer, para melhorar, ela melhorou. Mas o que causou o vazamento, ou o que causou o problema, ela não tinha recurso para fazer, ela não conseguiu fazer. Como fica essa situação? Tipo, foda-se, você vai ter que pagar multa de qualquer jeito? A gente ainda não sabe como vai ser. Na verdade, nem sempre obrigatoriamente vai ser uma multa. Às vezes vai ser uma sanção administrativa. E o que faz isso? Ele pode te impedir de processar dados por 90 dias. Ó, pessoal, você vai ficar 90 dias sem processar dados. Basicamente ficar inoperante. Exato. Uma empresa que não processa dados. Ele pode ter diversas sanções administrativas, desde multa diária, em vez de aplicar uma multa enorme. Isso. Então, assim, e aí vai obrigar esses gestores a direcionar dinheiro de outro lugar para tentar corrigir essas falhas. O sistema tecnológico utilizado hoje, eu fiz um comparativo agora há pouco ali com a Fernanda. Antigamente as pessoas guardavam os documentos fiscais em caixas. E ele foi automatizado, o GED, né, o documento eletrônico, e ele continua sendo obrigatório ser guardado. Você tem que guardar durante o período. Se o seu sistema está vulnerável, o seu risco está junto.
Como você corrige? Você vai ter que direcionar pequenas verbas ou grandes verbas para ajustar isso em algum momento. Não dá para ser negligente. Como a NPD vai tratar isso, a gente ainda não sabe. Ela não tem ainda um guide, um guia assim claro de se você fizer até aqui é multa, até aqui é sanção, até aqui. Então, entendi. Ainda não tem 100% de clareza. Já tem um formato razoável, claro que ela vai usar GDPR, a lei como europeia, base, como né? base, né? Sim. Mas ainda não foi, não ficou tão claro. Não começou ainda pra gente ver, né? Muitos desses itens ainda estão em processo de clareza com a NPD, que está trazendo essa clareza ainda. Então, nomeou diversos membros, está trazendo algumas novidades, então está em construção. Entendi. Isso é um projeto vivo, assim como o nosso. Daqui, sabe quando existe a correção de algum tributo no seu sistema e você precisa corrigir? Lançou o PET X. Se a gente não corrigir, eu não consigo transmitir para o governo e eu posso pagar multa. A LGPD vai ser nesse formato. Pessoal, assim. você precisava atender isso até tal ano, daqui para frente você tem que proteger X mais 1. Então, isso vai sendo implantado com o tempo. Entendi. Eu fico bastante curioso para ver como vai ser isso, porque o que eu imagino que vai acontecer é que a galera vai começar a perceber que não tem um recurso para fazer isso dentro da minha empresa hoje. Uhum. Só que ele vai começar a entender que é prioridade e que ele tem recurso, ele só precisa direcionar o recurso dele de uma maneira diferente, que é o que a gente vê hoje. Muita empresa empresa grande, empresa muito sólida, e a gente usa ambiente de TI aqui porque é o que a gente trabalha. A gente trabalha com ambiente de TI, então não tem escapatória. Mas é muita empresa grande, sólida, que fatura muito dinheiro, com ambientes de TI que são tristes, cara. Exato. O negócio que você fala, não é possível que uma empresa que é desse tamanho, que fatura o tanto que fatura, tem a base de dados da empresa tá aqui, dentro desse ambientezinho. Tecnologia. Quando a gente está falando de tecnologia para as pessoas, quando a gente está falando lá de Maslow, na pirâmide de Maslow, a gente já subiu alguns itens, energia elétrica, internet já está ali, bem importante para muitas pessoas. E quando a gente coloca uma companhia nessa pirâmide, prioridade, tecnologia. Hoje ninguém mais usa máquina de escrever. Raríssimos são os clientes que guardam papel. Sim. Talvez ele tenha o papel e isso vira um documento eletrônico em algum momento. Porque o custo barra risco, barra trabalho manual é enorme. Então, quando é eletrônico, você está dizendo que seu negócio já se modernizou, já automatizou e agora você precisa proteger ele. Exato. Então, não é só porque você escaneou o documento que você está digitalizado. Exato. Não é? Exato. Porque tem muita gente que acha isso. Catalogou, guardou direitinho, está num bom lugar, tem backup. Tá seguro, tem backup. Quem que tem acesso? Está acessando frequentemente? Quem está acessando está fazendo o que com isso aí? Está levando para onde? Está colocando um pendrive e levando embora? É isso aí. É difícil, cara. Teve uma vez que a gente foi visitar um escritório de advocacia relativamente grande da região de São Paulo. E, cara, era tudo caixa. Tava começando o processo de digitalizar e eles tinham uma pessoa dentro da empresa, eles tinham um processo digital bastante fraco, né? Tinha um ex-funcionário que estava blackmailing o escritório com informações porque ele tinha acesso a tudo. Ele começou a pegar a informação e falar, vocês me mandaram embora, eu tenho acesso, tá aqui o que eu tenho, e aí? O que vocês vão fazer? Má fé tem em todo lugar, né? Mas em todo lugar. Se você puder evitar exatamente, esse risco, mas é uma coisa que ficou muito claro pra gente, que um processo pouca coisa mais estruturado, porque você sabe qual que foi a questão lá? Cara, foi a falta de um AD. Organizar os acessos dos usuários. No servidor de arquivo. Todo mundo tinha acesso a tudo. Não tinha controle de permissão para nada. Um risco enorme. Exatamente. Então, assim, é que nem aquele negócio que a gente falou no episódio de cibersegurança. A má-fé, ela não vai necessariamente tentar derrubar o Breno. Ela vai começar a tentar abrir porta, ver cara, a porta que tiver aberta,
ele vai entrar. É a oportunidade que faz o criminoso. Enfim, é uma coisa que quanto mais você tem consciência de que pode acontecer e você toma mínimas atitudes para melhorar um pouco aquilo, isso já vai te trazer um resultado bom. Exato. É por isso que eu chamo isso de um projeto. Às vezes, esse time de projeto ele está dedicado. Todos esses profissionais estão dedicados, ou parte do tempo. E se você pegar hoje uma pessoa que está fazendo, eu vou chamar de sustentação, mas é a rotina de trabalho da sua companhia, raramente ele vai conseguir ou vai ter tempo de fazer melhorias. Então, aí fica complexo. Trata como projeto, se organiza, deixa alguém de fora, às vezes, botar o dedo na ferida para ver se você melhora, porque talvez você esteja tão acostumado com aquele processo e ele é falho, que você nem nota essa dificuldade. E precisa ser corrigido, tem que ser organizado. Então, essa é uma etapa assim que, quando a gente planeja essas ações, a gente levanta muitos itens do que é a prática hoje e qual seria a melhor prática. E a melhor prática não significa fazer as coisas pré-GPD. Então, para quem já tem ISO na sua companhia, já se aproveita de muitos controles que são até maiores do que alguns de GPD exigidos, e já está pronto. E então serve se para aproveita. LGPD, né? Ele já está cumprindo. Ele só foi lá só e carimbou. muda o nome. Ele carimbou. Pessoal, isso eu já faço. Cara. É muito mais tranquilo. Então, essa organização é importante. Então, é o processo mais importante, você acha? Eu diria que lá na análise de gaps, a gente determinar a criticidade do dado é o mais importante. Eu ter certeza para eu conseguir, eu ter certeza do risco que aquele dado pode causar ou ter mesmo de ser usado inadequadamente. Às vezes ele dá um duplo entendimento e como que eu vou fazer essa categorização baseado aí, quando a gente não pode pensar só em risco, mas nas bases legais da LGPD. Então, eu acho que ali é que está o X da questão. Ali que é o ponto-chave do negócio. Exato. Né? E para quem está duvidando aí que realmente isso é muito importante, hoje está todo mundo vendo no horário nobre da Globo uma propaganda do Itaú falando sobre justamente isso. Privacidade. Você já viu? Exato. A do... Olá, você é o CPF 326425, João não sei do que? Não, mas eu não sou famoso não, mas seus dados são. Seus dados são, exatamente. É isso aí. Com os dados pode ocorrer diversos crimes, pode ser utilizado, manipulado, é o caso do Cambridge Analytica nos Estados Unidos. Então, conta pra gente um pouquinho o que aconteceu lá. A Cambridge Analytica foi esse caso foi bem crítico, porque descobriram que muitos dos americanos e outras nacionalidades, esses dados estavam sendo utilizados como botzinhos ou para enviar fake news ou dados alterados para outros com o objetivo de manipular a eleição americana. Então, assim, isso é uma das vertentes, né? Teve muitos problemas, muitas denúncias em cima disso, mas acho que esse chamou bastante atenção. Porque a gente está falando de eleição, eu acho que é um assunto polêmico. É o cargo de presidente mais visto no mundo, né? Todo mundo fica de olho nele nas eleições, então chama bastante atenção. E esses dados foram utilizados por diversas companhias que se aproveitaram desses dados. Para fazer propagação de direcionamentos indevidos, né? Eu usei o caso do fake news, mas teve diversas manipulações aí utilizadas. É complicado isso aí, cara. É complicado isso aí. Então, beleza. A gente falou sobre o planejamento, sobre o levantamento, análise de gap, que é o ponto X, que o Breno é o eleito ponto mais importante aqui do processo. E o roadmap a gente falou também. Beleza. Parece que a partir de agora começa a ficar tudo um pouco mais tranquilo, que é a partir de implementação. Ou não. Eu vou dizer que agora envolve usuário
E treinamento, e processo. A verdade, isso já aconteceu em algumas etapas, né? Trabalhar um pouco mais com o usuário, explorar um pouco mais como é o processo. Já começou um treinamento um pouco antes ali no roadmap. Então no roadmap já começa a rolar uma movimentação interna. Eu já prefiro usar ali no roadmap e já começar a trabalhar para dar tração nisso, porque senão o pessoal espera só a fase da implementação. O que é a fase da implementação? Já é uma fase onde a gente está discutindo se vale a pena trocar um software, quanto tempo vai demorar para corrigir um software. Isso traz muito risco para minha companhia, não traz. Então ali já fica um pouco mais crítico e talvez exija mudanças grandes. Uhum. Então eu já começo a dar tração um pouco antes com os treinamentos, com a conscientização. É importante que... Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Sem dúvida. Conscientização. Eu diria que 90% dos problemas com dados acontecem por desinformação. Sim. Então, se o usuário sabe trabalhar, consegue categorizar bem, acompanhar o seu ciclo de vida do dado, existe um risco menor, não que nunca exista, não que não exista, né? Mas é um risco menor de problemas. Sim. Então, acho que o grande objetivo, sanar 100% não vai acontecer. É tudo vivo. Todos os processos que você mapeou hoje, que você eventualmente vai alterar na sua companhia, daqui 180 dias, os que já foram alterados, talvez já tenha melhoria. Por isso que a gente está falando que é um projeto um pouco mais cíclico, vivo mesmo. Sim. Senão fica impossível a gente trabalhar com dados, achando que ele é estático e ele é vivo. Ele é consumido por diversas áreas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos. Eu comprei o produto num e-commerce. Ou seja, eu fiz um cadastro. Parte dos meus dados já foram para um setor. Vou chamar de cadastro. Tá. Dali, pode ter feito uma análise do meu crédito lá no financeiro. Já foi consumido de novo. Então, vou falar bem grosseiramente. Tem muitas outras etapas nesse meio do caminho. Aí fez uma análise do meu crédito e liberou meu pagamento. Já foi lá processado pelo cartão de crédito, por exemplo, esses dados. De novo, já está... E aí, ele foi liberado. Então, quando ele foi liberado esse pedido, ele foi lá e foi transferido esses dados para a transportadora. A transportadora é própria, é terceirizada, então você vai... Todo esse dado que você coletou, você pode colocar na mão de alguém que não estejam tratando a LGPD da como maneira deveria. como você trata, talvez. E aí você é corresponsável com isso. Se você contratou um fornecedor que não atende, você responde junto com ele. Então é muito importante que, se você está fazendo o seu processo, ou não está fazendo ainda, busque quem está trabalhando nisso. Vamos movimentar todos. Então se rola que a transportadora que a minha empresa contrata para te enviar seu produto tem um vazamento nela, lá, dos seus dados, eu sou corresponsável que eu me lembre, pelo dado? João, eu nunca contratei uma transportadora. Você contratou? Você me contratou. Uma empresa que usa uma transportadora. Então, assim, o máximo que eu utilizei foi os Correios. Eu fui lá direto. Se não vazou dos Correios, vazou da empresa X. Isso tem muito... Quem usa a empresa X? Quando? Qual período? A última vez que a gente conversou, você comentou do caso... Você e o Cauê... Não lembro se foi você ou se foi o Cauê. Sobre contratar empresas que também estão buscando essa melhoria, dentro disso. Lógico, sem dúvida. Que foi o caso da Target, né? Exato. Que é um terceiro que vazou. Exato. E que acabou ferrando todo o processo interno deles. Exato. Que maluco. Perfeito. Isso. Então é muito provável que a LGPD acabe virando um selo. Talvez não oficialmente. Sim. Eu não entendi o ponto. Um selo realmente. LGPD. Mas a partir do momento que você está dentro... Você passa a ter uma qualidade maior. Seu valor de mercado sobe. Eu acredito que muito breve órgãos do governo, ao abrir uma licitação, vai cobrar. Cara, você tem que demonstrar que você está aderindo melhores práticas LGPD, ISO X, para comprovar que você está numa melhoria contínua e está garantindo que esses dados são protegidos. E como que isso pode ser provado, Breno? Como que eu posso provar seja por governo ou alguma empresa privada? Como que eu demonstro que eu estou fazendo as melhores práticas, que eu estou tentando melhorar sempre? É muito importante você ir emitindo durante esse período de adequação como está o seu nível de maturidade, quais foram os processos que foram melhorados e quais pontos você passou a ter um controle maior em X momento. Por que isso? Dependendo se você está
Se você tem ISO 27000, ele já tem um target. Ó, você precisa ter X meio de controle para isso aqui. Controle de acesso, por exemplo, é o mínimo exigido. Agora, se essa empresa exige esse mínimo, a própria certificação ISO já garante, porque ela já é acreditada, são órgãos que... Então, eu consigo comprovar através do ISO, consigo comprovar através de relatórios periódicos. Uma documentação, né? Ou consultoria externa. Então, a gente pode fazer isso. Assim como é muito utilizado no meio financeiro, isso vai chegar. Entendi. Isso vai chegar lá, entendeu? Aí vai que fica interessante. Vai ser um novo meio de auditoria. Pessoal, você me garante que esse contrato que eu assinei aqui com os meus dados pessoais, você passou por um terceiro que usa um GED que alocou na nuvem tal de X pessoa. Você me garante todo esse processo? Garanto. Aí meus dados vazaram. Foi comprovado que vazou de lá. Quem que eu vou acionar? Quem eu contratei. Pessoal, eu assinei com vocês. Se você usa esse aqui, a sua responsabilidade está com ele, é conjunta. Não foi comigo. Contrata-se uma auditoria, resolve. Cara, é uma teia de aranha isso aí, né? Porque o meu dado, eu confio em você para ter o meu dado. Só que você tem tais serviços que um está com tal empresa, outro está com outra empresa. Essas empresas, cada uma tem você vai distribuindo. Isso. É dado indo para tudo quanto é lugar, cara. E aí tem um item bem interessante que é o consentimento. Por quanto tempo eu permito que você utilize meu dado? Então eu posso, às vezes, muitos desses fornecedores já falam: pessoal, fique com o seu currículo por até 1 ano. Depois eu desprezo todos esses dados. Até porque talvez não seja mais verdadeiro tudo que está ali. Exato. E porque ele está sendo transparente com você. Sim. Se ele utiliza uma outra processadora, um terceiro, para fazer uso desses dados, depois de 1 ano ele tem que notificar a deleção desses dados. O dono do usuário. O dono do dado, aliás. Isso, tem que notificar todos, né? O dono do dado e quem estava utilizando, subprocessando esses dados. Até porque, por exemplo, você falou de currículo aqui. Empresa de headhunter, de headhunting, né? O cara tem lá um monte de currículo. Quando ele vai distribuir, ele distribui esses currículos para as empresas. Com o que ele acha que tem mais fit. Subprocessadores. Exato. Entendeu? Como que ele garante que a empresa só vai ter esse dado também por X tempo? Tem que notificar. Tem que notificar. Tem que falar, vocês precisam apagar essa informação. Eu tenho autorização. Vou fazer um comparativo grosso, mas sabe a validade lá do leite? Sei. Cara, o mercado quando venceu, o consumidor sabe, opa, eu não posso usar isso aqui não, tá vencido. Então não adianta ele fazer promoção, leite vencido há 3 meses. Não vende. Não vende. Então daqui a um tempo a gente vai apertar esses subprocessadores que não estão agindo de acordo com o primeiro processador que recebeu o dado. Cara, isso seria interessante, né? Eu não sei se vai chegar a um ponto de existir isso, mas todo dado ele tem uma imagem, ele tem um código por trás daquela imagem, um nome, alguma coisa. Ter essa validade... Rastreabilidade disso tudo. Ter essa validade na própria rastreabilidade dela. Eu acredito. Cada vez que você permite o acesso ao dado, ele começa, não a contar, mas ele já calcula a data. Então, tipo, o dado está sendo processado hoje, a gente vai jogar para daqui 180 dias. Ele vai se autodestruir com... Nem sei se é possível isso, viagem minha, mas... Isso seria legal, porque é uma maneira de garantir que isso vai acontecer. Porque, cara, vamos ser sinceros, hoje, eu sei que a LGPD tá aí para, né, subir a média, subir a barra. Mas aonde que você vê gente excluindo dado, cara? Porque tá muito tempo. Eu vou te falar bem a verdade. A primeira vez que eu ouvi que isso era uma boa prática foi aqui. Com você. Se a gente for pensar o quanto de dado inútil a gente tem na nossa máquina, às vezes... Nossa senhora. Por isso que as empresas têm que adotar uma rotina de salvar esses dados em nuvens ou ter de X em X tempo, essas máquinas serão zeradas. Limpa tudo que tem lá. Aí a gente vai criar o backup do backup dentro do backup. Nossa senhora, cara. Então essa higienização de dados ela é importante, cara. Não é um hábito. Ninguém faz isso. É uma parcela muito pequena da população. Eu vou usar um outro exemplo legal. Cara, depois que criaram um e-mail com um tamanho enorme, você não apaga nem seus spams.
Então, assim... Isso é verdade, cara. E eu tenho uma rotina anual, sempre que eu tenho férias ou próximo de alguma data X, eu troco as minhas senhas e eu faço uma limpeza nos meus e-mails. Para que você limpa e-mail, Breno? Eu tô cadastrado no quê? Cara, eu posso ir lá e sair dessa lista? E hoje talvez eu possa ir lá, notificar a empresa e falar, eu quero que você delete meus dados. É um bom lugar para você saber onde você já se registrou no passado. Que às vezes a gente não sabe. Calma, a partir do momento que você exclui, é um bom lugar para você saber não. onde você está cadastrado? Não. O e-mail em si você está falando. Isso, estou usando o e-mail de exemplo. Eu cadastrei meu e-mail para fazer um login no site, diversos lugares. Para pegar uma promoção. Isso. Cara, e até quando meus dados vão ficar lá? Será que eu posso ir lá e cancelar isso? Então eu entro lá no e-mail, vejo... Recebi lá um e-mail marketing. Cara, comprei uma vez nessa empresa. Cara, nunca comprei, só me cadastrei por algum motivo. Cara, eu quero me descadastrar. Cara, você pode ir lá, notificar a empresa que você quer a deleção dos seus dados e sair da lista dela de e-mail marketing, por exemplo. Uma impressão tão grande que isso aí não funciona, Breno. Então, mas daqui pra frente você vai poder notificar essas companhias que estão ignorando o seu pedido. Porque eu sou uma pessoa diferente, né? Eu uso o iCloud, pessoalmente. E na plataforma do iCloud, eu não sei se nos outros tem, eu acho que até tem. Provavelmente tem, eu tô suando como um puto escroto agora, mas enfim. Tem o botãozinho lá no fundo, que é só o unsubscribe. Você não precisa clicar ir no texto que tem embaixo do e-mail, procurar não quero mais ele receber. Busca e ele linka, né? Isso. Você clica ali, ele te joga numa página que você tem que justificar o porquê que você não quer mais aquilo. Você justifica, próxima página, ok, acabou. Eu não sei qual que é o processo dessas empresas, porque, como você disse, a maioria das vezes é e-mail marketing, coisa promocional. Geralmente, quando é newsletter e coisa assim, você pede pra sair e você sai. Quando é de empresa que está tentando vender alguma coisa, sempre tem... O que eu comecei a perceber, pelo menos no meu caso? Que você se cadastra em uma empresa, só que essa uma empresa ela tem 8 CNPJs de uma mesma empresa. Aí você para de receber dessa, mas aí você começa a receber de outra, que é outro e-mail, do e-mail irmão. Aí você vai lá de uma holding, várias outras. Exatamente, cara. E você não para nunca. E principalmente, eu vejo isso com um cara que vende infoproduto. Os caras não largam do seu dado, mas nem fudendo. É um negócio que utilizam de todos os artifícios possíveis. Pelo amor de Deus, cara. E você vê aquele puto e-mail marketing mal escrito. E aí, João, tudo bem? Puta que pariu. É chato. É muito chato. É muito chato. E eu acho que... Espero daqui 5 anos isso não ser mais um problema. Tomara que menos. Tomara que menos. Porque eu acho que a primeira... eu acho que quando a lei entrar em vigor e começar a multar a turma, já vai dar uma melhorada. Mas eu acho quando que o processo for tipo assim, um clique, você não precisa ir justificar o porquê. Você clica, acabou. Eu tenho um amigo que fala que o spam e o e-mail marketing é o trote moderno. Exato. Cara, você não quer receber, você clica em sair, às vezes você continua recebendo. Então, assim, se você notificou a companhia que você não quer mais receber esses dados, que você não quer receber esses e-mails, cara, e ela continua te mandando, cara, você pode acioná-la judicialmente. Pessoal, tentei 1, 2, 3, 4, notifiquei extrajudicialmente, fiz isso, ela continua, cara, ela tá usando meu dado para mais alguma coisa. Isso vai mudar muito o negócio, viu, Breno? O grande X da questão é em quais todos os lugares estamos cadastrados e não sabemos. Eu uso o e-mail. Eu uso o e-mail para isso, entendeu? Quando eu recebo alguma coisa, eu sei lá, vários lugares que eu já loguei. A gente já passou por muitas mudanças de produtos. Então, assim, vou desenterrar uns tópicos antigos aqui. Vai lá. A galera já usou fórum, a galera já usou flogão, já usou... Flogão era osso, Orkut já usou, MySpace. Cara, tem muitos produtos desses que já morreram. E, cara,
eu lembro que tinha um botãozinho no Orkut, baixe todos os seus dados. Tá, beleza. E eu posso pedir para apagar os meus dados lá agora? É um produto que já morreu. Eu posso? Mas e aí? Como que eu faço? O dado existe ainda? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei, Essa é o grande X da questão. Outra ideia para a turma inventar, um lugar onde você possa consultar quem tem seu dado. Existe alguns sites, eu não gosto não, mas... Não, então nem divulga. Nem fala aí não. Deixa a turma se virar aí na internet para procurar. Depois você me conta em off aqui, mas... Aí talvez... É o que o pessoal cai muito no golpe, né? Sua senha foi vazada. Aí o cara vai lá e digita a senha, o e-mail dele para achar outros lugares. Pô, meu... Tem um site que já veio parar no meu ouvido que é para ver se sua senha já foi vazada. Uhum. Que você coloca o e-mail e aí toda senha que está relacionada àquele e-mail, ele te fala de quais sites que você já teve vazado. Uhum. É um site um pouco, né, suspeito. Que agora que você está me falando isso eu não sabia, mas se ele não tinha e-mail agora ele tem, ele sabe onde tentar. Foi cadastrado e ele vai usando lá. Cair no golpe. Aí, ó. Assim, para quem usa produtos Google, que eu diria que é impossível alguém não usar um produto Google hoje, né? Em algum momento você usou o YouTube, ou um serviço de música, ou um Google Sites do passado, ou um Analytics. Algum produto Google você usou, ou o próprio Google. Sim. E é muito comum que as pessoas loguem lá no serviço. Então, se você tem o Gmail, ele fica logado direto, automático. E ele tem um serviço de senhas nele mesmo, assim como a Apple tem. E esse serviço de senhas do Google, quando você está utilizando o Chrome, ele fala, essa senha foi vazada em 2 lugares. Revisar a senha. Eu não sabia, cara. É do próprio o serviço Google? Nativo, do Google mesmo. Ele checa. No Chrome lá dentro. Esse site, isso, porque sua senha tá salva lá no Chrome. Sim. E aí, esse site foi vazado no passado, troca sua senha. Entendi. Então é um serviço útil. Você não precisa usar o serviço de terceiro. Eu gosto desse negócio de trocar senha, mas eu odeio tanto. Cara do céu. Porque o problema é o seguinte: a criatividade do ser humano, ela tem um limite, né? Uhum. Esse próprio serviço de senha do Google já gera a senha para você. Você sabe qual que é meu problema com isso? Eu fiz uma vez. Medo. Esquecer. Não é medo. Eu falei, bom, já que dá para eu terceirizar esse problema para um gerador de senha automática, vamos. Beleza. Fiz isso no Google. Se não me engano, era aquele Google Authenticator, alguma coisa assim. Fiz. Aí eu não lembro. Aí eu troquei de celular. E aí tudo que você ia logar, você não precisava colocar senha. Mas se eu vou logar no meu Gmail no computador, eu preciso abrir o aplicativo do Authenticator. E ele vai me dar um código, eu preciso digitar o código na tela. Autenticação de 2 fatores. Para quem não sabia. Eu esqueci a porra da senha do aplicativo, cara. Dureza. Não é? Entendeu? Esse que é o problema. É igual você perder a sua senha de acesso à sua carteira de Bitcoin. Exatamente. João. Por isso que eu não invisto em Bitcoin. Tô brincando. Mas esse é o problema, porque, cara, eu já usei em algum momento as senhas da Apple, porque ele tem um gerador de password forte lá e tal. Só que, cara, às vezes é coisa que você não lembra, beleza, você usa no computador e por algum motivo no seu aparelho não tá funcionando, ele não tá buscando não sei. Como é que você vai descobrir uma senha que é GYH maiúsculo 8945892 exclamação, interrogação 12? Amém. Amém, entendeu? Não dá, cara. Eu acabei de acordar o soldado invernal em algum lugar. É por isso que esse modelo de password está evoluindo também, cara. Já tem aí o Face ID, já tem o biométrico, já tem... Então, assim, dá para você ir somando outras coisas. Né, cara? Não, tem muitos modelos. Você viu o lançamento da Apple ontem? Que eles lançaram o Mac novo, o iMac? Eu vi. Fininho, né? Dedo, cara. Digitar senha com dedo. Então, tudo que você precisa de senha do iCloud para você logar, não precisa mais. É dedo no teclado. São os evolutivos. Vamos seguir. Vamos. Rapidão? Bora. Rapidão. Bom, demos uma fugida aqui no assunto, né? Falamos sobre senha e vai e vem, mas vamos voltar. Dados, né? Privacidade de dados, sempre cara, bom. É sempre bom porque, querendo ou não, tudo engloba dados. Exato. É bom a gente dar sair pela tangente assim, porque
A gente falou tudo tem que mostrar que a gente está no mundo real. Aquela senha que o seu funcionário cola no monitor. Isso! Tem uma famosa, né? Não vamos nem entrar nisso. Não vamos nem entrar nisso aí, não. Não vamos falar, porque senão metade de todo mundo que trabalha em alguma empresa vai ter que trocar a senha. Tem aquele padrãozinho maiúsculo, minúsculo, né? Enfim. Então, a gente falou um pouco sobre implementação. Acho que falta alguma coisa que a gente não pontuou? A implementação é enorme, né, cara? A gente vai fazer uma varredura desde riscos ou itens que seriam importantes serem checados na infraestrutura, no processo. Se você alterar esse processo, talvez esse equipamento vai ser necessário. Um exemplo, um biométrico, uma chave tranca num cofre. Então, assim, são todas essas implementações, ela tem um custo, ela tem um tempo, ela tem uma dificuldade X para ser implantada. E isso envolve, às vezes, terceiro, às vezes envolve customização do software, às vezes envolve tempo mesmo. Cara, essa é uma solução que não existe. Vamos esperar mais X tempo para a gente tentar fazer. Então, você falou do negócio agora que eu fiquei até curioso. Muitos itens. Existem empresas que fazem... Inclusive aqui na empresa a gente tem, que é acessar salas por biometria. Dado sensível. Muito. Se não for o mais sensível deles, né? Porque se você usa ele em conjunto com os outros, CPF, nome completo, endereço... Você basicamente faz o que você quiser com a vida da pessoa, se passando por ela. Exato. Aonde fica armazenado isso, cara? Qual que é a relação? Porque eu imagino que a relação entre empresa contratante desse serviço, porque é um serviço, com a empresa que fornece esse serviço, tem que ter um contrato, tem que ter um compliance muito forte, porque biometria é muito sensível. Eu sei que em relação a dados não tem pecadão e pecadinho. Mas, nesse caso, eu me arrisco a dizer que tem. Biometria é sensível pra caralho. É crítico, não, é dado sensível, sem dúvida. Não tem uma biometria igual a minha. Então, ele te identifica, te coloca numa cena de crime. Sim. Então, é um dado perigosíssimo. Vou utilizar outro que também... Você falou a verdade, um CPF não dá pra você pôr um CPF na cena de crime. Exato. Assim como um DNA. O site MyHeritage teve os dados vazados um tempo atrás. Cara, eu vi uma teoria desse site, porque crítico. A empresa é dona do... A dona da empresa é mulher do dono do Google, se eu não me engano. Não sei. Eu vi. Depois eu te mando. Cabuloso isso aí, cara. De verdade. O Google vai dominar o mundo, cara. Sua senha tá lá, João. Você tá preocupado com sua biometria, essas senhas estão todas lá. Enfim, continue, cara. Desculpa, Então, implementação é muito abrangente. Desde o ajuste dos seus processos, como você vai colocar isso em prática, até uma mudança de sistema. Exato. Ou até qual vai ser o processo da minha mudança de sistema. João, eu quero fazer uma alteração de preço. Tá, beleza, eu vou acordar agora 3h30 da tarde, decidi chamar a equipe e vamos fazer agora. Não. Cara, tô falando que vai ter uma implementação de um processo de mudança. Todas as mudanças vão passar por um comitê de mudanças que assim que for aprovado, vai pro ar tal dia, aprovado por tal pessoa. Então você tem um rastreio disso. Então é isso que é o mais importante. Você conseguir organizar os seus processos ou sistemas para ter log, para você ter rastreabilidade. Eu acho que isso leva a gente a um outro patamar, que é, às vezes, até aprender com os erros. Cara, é o diarinho de bordo lá de fiz isso errado tal dia, o que eu fiz de errado. Se você tem as anotações, é mais fácil de você ver os seus passos. Assim começa a mudança. Quando você preenche lá, vou chamar de uma planilha, um sistema, algo do tipo, o que eu vou ter de mudança nesse dia? Eu vou trocar X página, X executável, X arquivo e vou reinstalar tudo isso aqui, beleza. Qual que é o processo de rollback se der errado? Quanto tempo demora? Qual que é a janela? Então, assim, é muito importante tudo isso estar documentado. Porque é lição aprendida. Se der um erro e você precisar consultar daqui 5 anos, esse erro aconteceu... Provavelmente deu errado fazendo desse jeito. Então, é um processo muito do blockchain, né, cara? Exato. Tipo, a documentação do processo como um todo. Sempre. Vai encapsulando, adicionando o histórico sempre, e a rastreabilidade é enorme, né? Isso é maluco, viu, cara? Descentralizado, isso que é o melhor. Tá.
Fala um pouco mais sobre isso. Ele faz um controle não numa única localidade, ele tem diversos pontos que trocam essa informação, nem sempre no mesmo horário, no mesmo dia, garantindo a integridade disso em muitos momentos. Então, muito provavelmente, as cadeias de distribuição daqui pouco tempo, 5 anos mesmo. Talvez a certidão de nascimento de próximas crianças já comecem a vir assim. Então, isso vai ser rastreável em... Como assim a certidão de nascimento? Vem como? Os próximos cartórios, em vez de registrar e ter o selo de autenticação que garante que aquilo é daquele cartório, ele vai ter lá um controle por blockchain que vai garantir que isso é autêntico. Então, por exemplo, hoje, se eu quero mandar a minha certidão de nascimento para um outro país para ela ser usada para corrigir um documento, adotou-se uma convenção que chama Convenção de Haia, que garante a chancela de esse é um documento oficial. Uhum. Só cartórios no Brasil podem autenticar esse Sim. documento. Quando chega lá na Itália, na Alemanha, ele recebe esse documento e fala, opa, esse documento está com a convenção que a gente acordou, então eu acredito nele. Só que isso é tudo manual ainda. E se isso for automatizado? Você imagina você ter uma certidão do João, que nasceu aqui no Brasil, você por algum motivo precisar usar ela na Alemanha, na Itália, na Dinamarca, e ele conseguir consultar e falar, opa, eu acredito nisso. Você evolui o serviço, entendeu? Isso aí, o benefício disso é o quê? Agilidade e... Rastreabilidade. E a não falsificação. Isso. Eu quero saber se essa madeira é de origem legal e não exploração diária. É um desmatamento ilegal. Cara, se tiver todo esse rastreio do produtor, você vai encapsulando todas essas informações, acho. Pode fazer isso com carne, com gado, com produtos para evitar falsificação. Cara, esse negócio de rastreabilidade é um negócio maluco, viu, Breno? Então, isso vai melhorando. Porque o negócio, assim, eu olhando para trás, cara, há 15 anos atrás não existia câmera em celular, por exemplo. Uhum. Mais ou menos, vai. Entendi. Com qualidade decente. Não, sim, entendi. Sim. Então, por exemplo, existia festa, você não sabia o que estava acontecendo dentro da festa se você não estivesse lá. Uhum. Porque não rolava esse negócio de tirar foto, de todo mundo se filmando. Então, era um negócio oculto, né? E aí isso foi cada vez mais... A câmera no celular vai melhorando a qualidade, você começa a ter mais acesso, redes sociais, promovendo cada vez mais o compartilhamento do seu momento, que como consequência acaba tendo não só o seu momento, mas o de outra pessoa que está ali no fundo, que não sabe que você está tirando aquela foto. Exato. Eu tô vendo que esse processo, pelo que a gente está conversando, isso vai transcender a vida pessoal, mas vai passar para coisas também. Documentos, claro. Como você falou, a procedência da madeira. É muito louco isso. Essa própria foto, vamos pensar então no futuro, um pouco de loucura. Sim. Se eu tirei uma foto sua, postei numa rede social, e a rede social, a gente já sabe que ela consegue identificar os rostos. Sim. Ele acha o João e notifica o João. João, você está disponível na página da Maria. Você quer mesmo? Então, isso seria bom ou ruim? Mas é um uso da tecnologia, entendeu? Cara, será que eu quero postar as minhas fotos em todos os lugares? Tem pessoas que são muito mais reservadas, não tiram tantas fotos, ou não querem aparecer em fotos em X lugar. Então, é o direito dela. Isso pode estar sendo violado. Então, por exemplo, se você tira uma foto nossa aqui nesse podcast, posta no seu Facebook sem a minha autorização, eu posso notificar você e pedir para retirar. Entendeu? Isso é fantástico. Então, desde que eu tenha uma rastreabilidade. Então, a gente está falando de um serviço de notificação que, cara, será que um estranho pode tirar uma foto minha e postar em outro lugar? Breno está desaparecido. Cara, quanto tempo vai demorar para eu ser notificado disso? Ou alguém fazer o uso da minha foto? Então, assim, é um tipo de preocupação, né? Assim, olhando objetivamente para esse cenário, a tecnologia já existe. Autorizações, existe. Notificações. Isso. Então, são melhorias. Por exemplo, o Facebook, se eu não me engano, quando postam foto e te marcam, você recebe notificação. Quando você posta foto que tem pessoas
Tudo bem que ninguém usa mais Facebook Ele desse busca jeito, o rosto. mas ele identifica os identifica. rostos E sugere. e ele tem a sugestão. Isso. E 98% das vezes a primeira é a pessoa que tá ali. Isso, ele faz um scan ali dos seus amigos e já fala, opa, que esse padrão de rosto se encaixa aqui. É uma identificação. Outra coisa. Isso é comum na China, né? O score das pessoas, ele fica lendo o tempo todo. Você já foi na biblioteca do iPhone? Ele tem uma função que você para você ver as fotos só por pessoas. Isso. Sim. Puta. Ele gera memórias baseado nisso, né? Com o tempo. Exato. É um negócio que assusta, Breno, porque aquele ditado que a ignorância é uma bênção, quando você para pensar na tecnologia nesse sentido, você fica bitolado, porque você começa a perceber que você Black Mirror, tá né? colocando cada vez... Exato, você tá colocando cada vez mais seu dado na internet e tornando isso público, a sua imagem, você tá tornando sua imagem pública. Ah, mas porra, eu não tenho ninguém na minha rede social, eu sou super privado, meu Instagram é bloqueado, eu não deixo qualquer um... Foda-se. Se o dado é compartilhado, se a rede compartilha, lá, se o Instagram compartilha com o subprocessador, você tá lá. E você para olhar os lugares que mais são compartilhados, esses dados, e essas fotos e essas informações são todas do mesmo dono. Uhum. É um volume enorme de dados. É bizarro, cara. É bizarro. É um negócio que chega a assustar um pouco. Eu acho que esses evolutivos de lei, igual está acontecendo no Brasil, é justamente para a gente buscar um contraponto disso. Pessoal, até que ponto você pode usar meu dado? Cara, amigão, você está usando uma foto minha num lugar onde é indevido. Como eu faço para saber? É meio que um empoderamento do proprietário do dado, né? Isso. É uma maneira que a gente tem de lutar contra as grandes corporações, que no caso são as redes sociais e Google e tudo mais, que colocam lá, quando a gente está tentando cadastrar alguma coisa, que tem um quadradinho que fala assim, eu não sou um robô e eu aceito termos e condições, e ninguém lê o termo e condição, e lá, se você for ler, tem um monte de coisa abusiva que eles vão fazer com o seu dado. Então eu acho que é lutar contra o the man. Né? É o preço que todo mundo acha que todos esses serviços são de graças. O produto de graça, é você, né? Bebê. O produto é você. O produto exatamente. É você, o seu dado de que graça, você... o produto é você. Certamente, assim, o dilema das redes sociais é exatamente esse. Quanto de dados é utilizado, subprocessado por diversas outras empresas para te vender algo, para te mostrar algo, para te levar a algo. Então E aí você começa o nível de manipulação, a gente está brincando com os cookies que isso. Talvez te direcione para alguma coisa, né, num formato... É exatamente isso. É nesse ponto que eu ia falar. Eu esqueci como chama o filme, não sei se é um truque de mestre, que eles induzem o pessoal, os participantes em Las Vegas num modelo que eles fazem um roubo-banco. E aí, sim, dos mágicos. Isso, dos mágicos. Eu esqueci o nome. Eu acho que é esse. Mestre. Então, que assim, com o Jesse Eisenberg. Isso. O objetivo deles foi construído com o tempo. Então ele induziu essa pessoa a acreditar naquele... Então mostra ele jogando uma ficha pra cima em algum lugar. Então assim, não tem uma mágica, não foi um... Isso é legal. É maluco. Breno, é um negócio que às vezes até eu claramente agora... Você acaba ficando meio sem palavra, porque você começa a perceber o tanto que a população como um todo está disponível para manipulação. Não só do governo, mas como também de empresas produtos, que estão tentando te vender alguma coisa. Você abre um site no Google, um exemplo. O Google é uma ferramenta que revolucionou a internet. Se você perguntar para minha avó o que é a internet e mostrar algumas fotos, ela vai apontar para a foto que está o Google com a barrinha. O Google é a internet para muita gente. Você pesquisa um negócio no Google, um produto, aí dá 2 segundos, você abre o Facebook, você dá 2 roladas aqui, cara, tá aparecendo exatamente tá lá, o produto, com uma promoção. É muito maluco isso. E aí você sai de lá, você entra num site, no banner do lado, na propaganda do Google Ads. O estímulo é gigantesco baseado nisso. É muito grande, cara.
E aí o que acontece? Vai lá e você compra. Eu lembrei agora do professor da Casa de Papel. Sim. Por que não identificaram ele com facilidade? Porque ele era ninguém. Ele não tinha uma digital cadastrada em lugar nenhum. Ele usava comunicação analógica. Sim. Então, assim, cara, como que hoje a gente consegue criar alguém nesse formato? Difícil, é muito cara. difícil. E eu diria aí que com os lançamentos dos satélites aí do Elon Musk, cara, Starlink logo mais vai ser uma operadora virtual de telefone. Eu vou te falar. A gente está esperando chegar internet via rádio de alta velocidade. Para que fazer só isso? Você pode virar uma operadora global. Ainda mais hoje, para quem tem os Samsungs e iPhones a partir do 10 ou 11, não me lembro, do 10 ou do XS, você tem um chip virtual. Cara, você não precisa comprar um chip daqui. Se eu quiser comprar hoje um chip nos Estados Unidos e ativar, tá valendo. Consigo fazer isso. Então, muito provavelmente é o futuro. E para que serão utilizados os nossos dados de geoposicionamento aqui? Entendeu? É uma nova empresa que vai passar a consumir. Entendeu? São novos serviços, João. Não acaba. Você estava achando que... Ou seja, moral da história, daqui 7 anos, os Vingadores vão existir para lutar contra o Elon Musk. Mas isso é engraçado, porque não tá tão longe assim não, Breno. Eu morei nos Estados Unidos 6 anos. Com a minha família, a gente morou na casa do meu avô, né, adotivo, vamos dizer assim. E ele gosta muito de tecnologia, esse gosto que eu tenho por tecnologia, de iPhone, de computador e processamento, e placa de vídeo, essas coisas, ele que me passou, porque ele desmontava CPU e eu montava o CPU e tal. Cara, ele contratou o serviço do Starlink e já está usando e falou que é um negócio bizarro. A velocidade do negócio é impressionante. Então tá aí, cara. Isso vai gerar novos serviços, João, porque ele está colocando internet onde era impossível. Então, logo mais vai estar disponível para todo lugar. Satélite do Elon Musk. Tony Stark vai ter que subir satélites. Lá. Que são muitos. E o que eles vão fazer esses satélites? E aí depois, são muitos serviços que a gente vai descobrir no futuro, João. Eu vou te falar, eu confio no Elon Musk. Eu confio nele. Eu não conheço ele. Não, mas eu confio nele, porque eu gosto dele. Agora, o Mark me assusta. Você fica vendo o vídeo dele no Senado e parece um robô, você acha? O Mark, ele já fez uns treinos no cérebro dele, eu tenho certeza. Colocou chip, sei lá o que porra que ele fez, mas ele já fez. Você viu, inclusive, a minha maior inspiração para podcast é o Joe Rogan, né? Que eu acho que ele é o pioneiro de tudo isso aqui. E quando o Elon Musk foi lá, além de fazer as ações da empresa dele caírem, né, bastante, porque ele fez um negócio lá, né? O pessoal pesquisa aí depois. Ele falou sobre um negócio que ele estava desenvolvendo que ia entrar no cérebro. Isso. Eles já estão fazendo testes com... Isso, com... Não sei se é porco, se é ovelha, não me lembro. Então... E aí eu assisti a segunda entrevista com o Joe Rogan, que ele fez quando o Joe Rogan mudou pro Texas, que era um estúdio novo e tal. E aí um monte de gente apontando, sabe aqueles canal que tipo fica pegando trecho e falando, olha aí, que ele já tava com o negócio no cérebro. Muito pelo comportamento dele, o jeito que ele tava falando, o jeito que ele consumia informação, e o jeito que o Joe perguntava alguma coisa pra ele olhava pra um canto e sei lá. Mas tá aí, cara. Você acha que não tá? O que ele fala, claramente, a gente já é ciborgue. Isso aqui a gente não fica mais sem isso. A diferença é que isso não tá dentro da gente ainda. Mas a gente já consome todo o dado aqui. Voltando para LGPD. Isso tudo, gente, que a gente tá falando aqui, é sobre dado. É sobre dado. São assuntos que estão vinculados ou... são processados em algum outro lugar. Exato. Então, isso está vinculado à LGPD com o objetivo de melhoria no controle de como é utilizado esses dados. Perfeitamente. Se a gente não tiver melhorias nesses controles, isso pode, cara, sei lá, gerar um monte de inteligência artificial que não tem fim. E aí você mata ou matar a gente. Exterminador do futuro. Exatamente. Bom, então... E aí vira Skynet.
isso. Next, João. Next question. Zoeira. O último ponto aqui que a gente falou do processo como um todo, que é o ponto de começar de novo, é auditoria. Começar de novo, por que eu falei começar de novo? Porque é onde você mede o resultado que teve o que você fez e vê se você vai precisar refazer alguma coisa. Então, o processo de auditoria ele funciona como, Breno? Num processo de implementação de serviços que vão trabalhar a favor da lei geral. Cara, eu diria que é um processo que garante que o projeto evoluiu muitos pontos do que foi proposto no início do projeto. Então essa auditoria ela vai varrer todos os pontos que foram programados, ela vai ver se os pacotes foram entregues e ela vai ver se foi entregue com qualidade. O objetivo é investir dinheiro, tempo, no escopo de projeto e quanto foi evoluído nisso. Então nessa auditoria a gente vai fazer uma prestação de contas. Pessoal, foi, não foi, aqui foi mais do que eu esperava, aqui foi menos, por qual motivo? Para quê? Para a gente gerar... Não é para trocar figurinha e ver se gastou mais ou menos, não. Garantir que você está fazendo uma melhoria contínua, que seu processo realmente evoluiu, que a maturidade da sua companhia cresceu e que você talvez possa fazer isso melhor. Por quê? Com auditoria você tem lições aprendidas. O que eu fiz bem e o que eu não fiz tão bem. Para quê? No seu próximo ciclo, porque tudo que você detecta em auditoria que talvez não fosse importante no momento 1, mas agora no momento 10, ele vira muito importante. Sim. Qual é o meu próximo passo? Então, com a auditoria, a gente vai fazer todo esse levantamento e talvez algum item que no nível de maturidade 1 ele não era tão importante, quando ele chegou no 3, ele virou o top 10 ali do seu processo, do seu projeto. Então, vamos revisar esse processo nesse formato para a gente resolver esses novos problemas. Quanto mais a gente evolui, é o que a gente está falando aqui, novos problemas se criam. Sim. Então, formas de tratar isso precisam ser criadas também. Então, é importante. Isso é uma prova de que o dado, não o dado, mas o processo como um todo é um processo vivo, né? Porque essa frase que você falou, acho que é bastante impactante. Quando você melhora o seu processo, você cria novos problemas. Claro. E você precisa direcionar esses problemas. Você precisa perceber que eles estão ali e trabalhar neles. Porque senão você só troca de problemas. Exato. Você tapa um buraco, só que aí você criou outro buraco. Você não olhou para isso. Por isso que a gente fala, por isso que o Breno fala e por isso que o fato a lei geral ela não é um produto que você compra, que você comprei, agora estou enquadrado. É um processo contínuo de planejamento, doing, checking, Plan, do, check, act. and acting. É um processo de sempre estar revisitando os processos, entendendo quais são as falhas, onde estão os buracos e entender também que eu acho que o principal ponto que ficou para mim aqui, Breno, é o seguinte: não adianta tentar fazer tudo sozinho, cara. Não. É difícil. Adianta se você começar cedo, se você se dedicar muito no primeiro passo, que é o planejamento. E até me arrisco dizer que antes do planejamento, para quem vai fazer tudo isso sozinho, existe o processo de conhecimento, de entender o que é, o porquê que é e qual é o objetivo. Quem vai fazer tudo isso aí, João, conhece todas as áreas da empresa? Domina mesmo? O tempo para ele fazer isso sozinho vai ser pequeno, vai ser grande? Então, são pontos a se considerar. E sendo bem sincero, são poucos agora, o que tem qual o tamanho da minha empresa? Essa fluência. Cara, né? se eu tenho 500 funcionários na minha companhia, você não vai conseguir fazer sozinho. Sim. Cara, minha companhia tem 5 pessoas. Dá pra gente sentar aqui e fazer um projeto? Todo mundo junto. Então, eu disse isso no outro podcast e vou repetir. Pessoal, tem que passar pela lei. Se você não lê a lei, você não vai entender nem os mínimos pontos. Sim. Então, não é comprar um produto de prateleira ou tentar sair implantando alguma coisa que você viu que funcionou no seu vizinho. Não, se você não conhecer, talvez metade dos processos lá nem tenham necessidade. Se você já tem muitos desses itens de controle já funcionando com alguns serviços, vou usar um exemplo. Se você contrata um servidor na nuvem, 80% dos players e 100% dos players de cloud pública já utilizam discos criptografados. Então, assim, isso é um ponto importante lá na lei.
Então, se eu tenho um servidor local que não é criptografado, eu preciso trabalhar nisso. Então, você já, dependendo de qual é o seu fornecedor, você já tem alguns pontos prontos. Então, você tem que ligar para o seu fornecedor, conversa com ele. Pessoal, me manda evidência, me manda material, me manda... Porque você vai construindo todo o seu dossiê. Sim. Eu acho que a LGPD, eu falei relatório lá atrás, mas vai criando o seu dossiê com todas as informações, tudo que você tem, e vai melhorando ele. Com o tempo, você vai construir uma documentação enorme, porque se você sentar para construir sua documentação da sua empresa hoje, com tudo que a sua empresa faz, você vai demorar muito tempo e vai ser difícil. Vai construindo, vai alimentando, vai tirando dúvidas, e você constrói todo esse dossiê que quando alguém te pedir, você fala, ó, o que for informação sensível da sua companhia, você omite, guarda, e o que for público, que você pode compartilhar, você fala, cara, LGPD aqui eu trabalho, ó, tenho tudo isso aqui para proteger. Uhum. Então, é um ponto bom. Sim. E a auditoria ajuda muito nisso, né? Porque ela levanta a bandeirinha. Isso tá ok, isso não tá, então acho que facilita. É conhecer o negócio, né, Breno? Muita gente não gosta da auditoria, tem uma impressão de que a auditoria vem para punir. Então, é bom você conseguir digerir esse ponto de não conformidades para você conseguir corrigir. Não adianta nada você ficar com um monte de problema, cara. Ninguém gosta de ter que refazer alguma coisa manual todo dia porque é um problema. Se você puder automatizar e ele funcionar e só te notificar do erro, ótimo. Melhor ainda. A auditoria é a última etapa. E é onde você recomeça tudo de novo. Faz a auditoria, vê o que está rolando e começa um planejamento novo. Eu acho que, cara, quanto mais... Isso só para deixar claro para todo mundo. Esses passos que estão explícitos aqui hoje não são regra. Cara, quem prefira adicionar, fazer com 10 passos mesmo, novas etapas, 5 etapas. Então, isso é aberto. Isso, eu utilizei alguns que são genéricos, a forma de chamar ele, mas é bem útil para esse modelo assim, de LGPD. Né? O processo de pentest, se eu não me engano, é muito semelhante a esse. Uhum. Eu lembro que o Thiago me Exatamente. comentou. A gente nem comentou do pentest, mas é muito importante que você faça na sua companhia anualmente. Sim. Cara, a LGPD vai espremer o pessoal que não fizer. Sim. Porque você reduz risco. Uma vez que você descobriu... É uma prova de que você está ativamente ali buscando melhorar. Exato. Então esse é um ponto excelente. Eu gosto bastante. Muita gente não fazia, isso é muito caro, mas o caro é quando vaza seu dado. É um prejuízo financeiro, um prejuízo de imagem, e talvez a sua companhia acabe por conta disso. Esse de imagem é o que pega. Devastador, né? É o que pega. Eu acho que quanto mais o gestor do negócio, a pessoa que estiver envolvida em entender isso, quanto mais ele souber, como você falou, quanto mais ele souber dos processos da empresa dele, primeiro, melhor é. Uhum. E segundo, se ele não souber o suficiente para conseguir entender essas etapas e aplicar para o negócio dele, de novo, etapas de uma maneira genérica, mas se ele não conseguir enxergar isso para dentro da companhia dele, isso é um sinal forte de que ele não está entendendo o que está acontecendo ali dentro. Que cada departamento, que cada pessoa que está ali dentro está atuando da maneira com que bem entende. E esse é um problema sério. E esse é o tipo de empresa que se vaza um dado, que se perde, se passa a ter um dano de imagem, um dano moral, esse é o tipo de empresa que eu imagino que acaba perdendo o negócio. Uhum. Sim, concordo. Eu acho que muita gente acredita que LGPD é para o pessoal de TI ou para o jurídico. Pessoal, LGPD é para todo mundo. Business. Todas as companhias, todos os departamentos devem estar de olho. Porque todo departamento tem dado sensível. Todo. E aí a pessoa se pergunta, mas eu vou gastar essa grana toda para contratar uma consultoria ou para contratar uma solução ou mais pessoas para executarem e para melhorarem o meu processo, mas o que eu vou ganhar de fato com isso? Cara, tranquilidade eu acho que é uma das coisas. Conhecimento sobre o próprio negócio eu acho que é outra. E a terceira é o que a gente vem falando.
ter o selo LGPD é uma coisa que vai acabar virando... É o futuro, né? É o futuro, é diferencial de mercado. Eu gosto sempre de lembrar do quesito garantia. Antes do Código de Defesa do Consumidor, dependendo do produto, os caras falam, não tem garantia não. Comprou, saiu daqui, não... Já era. Não existe produto sem garantia. Então, hoje ninguém compra nada que não exista garantia. Então, foi embarcado. Sim. Então, as pessoas tiveram que adicionar um controle de qualidade na sua companhia. Então, naquela época, foi custo. Hoje é padrão. Você não tem como entregar um produto sem qualidade. Então, esse processo, todo esse projeto virou parte da sua companhia. E é o que privacidade de dados vai virar daqui a uns anos. E nesse cenário que você falou, quem aderiu cedo ao processo da garantia ganhou mais dinheiro. Claro. Não é? Claro. É isso, cara. Eu imagino que é isso. Breno, eu acho que foi produtivo esse, hein, cara? Legal. Eu acho que a gente pontuou de uma maneira um pouco mais linear do processo e eventualmente a gente pode voltar e conversar um pouco mais sobre cada etapa. Sim, tem... e ir mais a fundo em cada coisa. Mas eu acho que a LGPD, quanto mais a gente conversar sobre isso e quanto mais a gente falar sobre a LGPD e a importância dela, mais vai ficando claro para todo mundo, inclusive a gente. Sim. E em paralelo a isso, a gente vai começando a entender melhor como a NPD vai trabalhar, como que ela vai começar, Exato. Quais são as métricas dela, o que ela vai usar como parâmetro para julgar se vai ser multa, se não vai ser multa, se vai ser tempo sem processar dado, aquilo tudo que você falou mais cedo. Então esse processo todo é um caminho que a gente está trilhando agora, que todo mundo está tendo que trilhar para entender o que é e como que de fato vai funcionar. Que eu acho que é o que todo mundo está mais curioso para saber. A gente tem uma noção, mas de fato, ninguém sabe. É isso aí, João. Acho que a gente passou bem aí por muitos desses passos. Tem milhões de outros itens, sub-itens que a gente pode trazer em outras para complementar, né? Mas tem bastante material na internet, consultorias que podem apoiar nisso e muitas coisas por vir. Então, a NPD ainda vai soltar bastante coisa, a gente vai descobrir bastante coisa. Com certeza. Tem algum adendo, alguma observação que você quer fazer em relação a quem precisa ou quem está curioso para saber sobre isso? Tomar cuidado com gente que vende curso online? Ou... Eu diria para tomar bastante cuidado o pessoal acha que é mais fácil contratar alguma coisa que tenha um passo a passo, ou seja, uma prateleira. Pessoal, é o seu negócio. Como você quer cuidar do seu negócio? Com pouco cuidado, muito cuidado, padrão. Se for padrão e simples para todo mundo já estaria fazendo. Sim. Então, toma bastante cuidado. Conhecimento é sempre bom e talvez sozinho você não consiga, porque você não vai ter ninguém para trocar uma informação, uma ideia, conhecer, ter um ponto de vista diferente. Então, busca mais pessoas, conversa com pessoas da área, chama o Breno no LinkedIn. Pode chamar no LinkedIn. O LinkedIn do Breno está aqui na descrição, eu vou colocar, hein? Disponível para isso. Chama pessoal. Ele, conversa com ele. A gente troca informação e é isso. Liga aqui na CCM. Então é isso, turma. Se inscreve aí no canal, espero que tenha sido um podcast produtivo para todo mundo, espero que a gente tenha conversado sobre assuntos que são relevantes. Então se inscreve no canal, curte o vídeo. Obrigado aí pela presença de todo mundo, né? Aos ouvintes. O Breno, cara, o Breno, Juninho, acho que eu vou convidar o Breno para ser meu co-host aqui, cara. Tá ficando bom nesse negócio aqui, né? Pelo amor de Deus. A gente vai chegar lá. Um dia. Breno, obrigado, viu, cara? Obrigado, eu agradeço o convite. Espero que seja material produtivo para muita gente. E agradeço aí, né, João? Com certeza, cara. Tamo junto. Juninho, tamo junto. Meu caro ouvinte, muito obrigado. Se inscreve no canal. Os cortes do episódio estão todos aqui embaixo. E semana que vem tem mais episódio, mais CCMcast. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Valeu.